Olá, tudo bem? Eu sou Andrew Knoll e você está no Knoll Literatura, levando a palavra dessa vez de Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry Finn. Vamos ao capítulo 3. Uma boa revistada, graça triunfante, brincando de assaltantes, os gênios, uma das mentiras de Tom Sawyer. Preparados? Vamos nessa. Levei uma boa revistada de manhã da velha senhorita Watson por causa das minhas roupas. Mas a viúva, ela não xingou, só limpou a graxa e o barro seco e parecia tão chateada que pensei em me comportar por um tempo, se desse. Então a senhorita Watson ela me levou para o gabinete e rezou, mas nada aconteceu. Ela me disse para rezar todos os dias que aquilo que eu pedia daquele jeito eu ia conseguir. Mas não era verdade. Tentei. Uma vez consegui uma linha de pescar, mas nada de anzóis. Tentei conseguir os anzóis 3 ou 4 vezes, mas não sei por que não conseguia fazer a reza funcionar. Mais tarde pedi para a senhorita Watson tentar para mim, mas ela disse que eu era tolo. Nunca me disse porquê e não teve jeito de eu descobrir. Uma vez sentei na mata e pensei muito sobre isso. Perguntei para mim mesmo: se alguém pode conseguir o que reza pedindo, por que o decano Wynne não recebeu de volta o dinheiro que perdeu com o porco? Por que a viúva não pode receber de volta a caixa de rapé de prata que foi roubada? Por que a senhorita Watson não consegue engordar? Não, disse para mim mesmo, não tem nada disso. Fui e falei com a viúva sobre isso, e ela disse que as coisas que a gente conseguia rezando eram dádivas espirituais. Isso foi demais para mim, mas ela me explicou o que queria dizer. Tenho que ajudar as outras pessoas e fazer tudo o que eu puder para as outras pessoas e cuidar delas o tempo todo e nunca pensar em mim mesmo. Isso incluía a senhorita Watson, foi o que pensei. Saí para o mato e revirei a coisa na minha cabeça por um bom tempo, mas não consegui ver nenhuma vantagem, a não ser para as outras pessoas. Então decidi por fim que eu ia me preocupar mais com isso. Então decidi por fim que não ia me preocupar mais com isso, apenas ia deixar acontecer. Às vezes a viúva me puxava para um lado e falava sobre a providência, de um jeito que dava água na boca. Mas no dia seguinte, talvez a senhorita Watson assumia o comando e derrubava tudo de novo. Achei que dava para ver que tinha duas providências. E um pobre sujeito tinha uma grande chance de felicidade com a providência da viúva. Mas se a providência da senhorita Watson pegava o cara, não tinha mais saída para o coitado. Pensei de todos os jeitos e decidi que eu ia ser da providência da viúva, se ela me aceitasse, apesar de não conseguir descobrir como é que essa providência ia me deixar melhor do que eu era antes, eu sendo tão ignorante e tão inferior e desprezível. Papai ele não tinha sido visto mais por mais de um ano, e isso era confortável para mim. Eu não queria ver papai nunca mais. Ele sempre me batia quando estava sóbrio e conseguia me pegar. Apesar de eu me enfiar no mato quase o tempo todo quando ele andava por perto. Bem, nessa época ele foi encontrado afogado no rio, uns 19 quilômetros além da cidade. Era o que dizia o povo. Pelo menos eles achavam que era papai. Disseram que o afogado era exatamente do tamanho dele e que estava esfarrapado e que tinha o cabelo comprido pouco comum, como o papai, mas eles não conseguiram saber nada do rosto, porque ele tinha ficado na água por tanto tempo que não era mais como um rosto. Diziam que ele estava flutuando de costas na água. Pegaram e enterraram ele na margem. Mas por muito tempo não me senti confortável, porque aconteceu de eu pensar uma coisa. Eu sabia muito bem que um homem afogado não flutua de costas, mas emborcado. Por isso eu sabia que não era o papai, mas uma mulher vestida com roupas de homem. Assim fiquei desconfortável de novo. Pensei que o velho ia aparecer de novo qualquer dia, mesmo eu não querendo. Brincamos de assaltantes uma ou outra vez durante um mês e depois eu caí fora. Todos os garotos caíram fora. A gente não tinha assaltado ninguém, não tinha matado ninguém, só fingido. A gente saía de repente da mata e descia correndo para atacar tropeiros de porcos e mulheres em carroças que levavam ferramentas de jardim para o mercado. Mas a gente nunca pegava nenhum deles. Tom Sawyer chamava os porcos de lingotes e chamava os nabos e as ferramentas de joias
E a gente ia para a caverna e discutia sobre a nossa ação, sobre quantas pessoas a gente tinha matado e marcado. Mas eu não conseguia ver nenhuma vantagem nisso tudo. Uma vez Tom mandou um menino correr pela cidade com uma vara pegando fogo que ele chamava de grito de guerra, que era o sinal para o bando se reunir. E depois disse que tinha recebido notícias secretas de seus espiões que um bando inteiro de mercadores espanhóis e árabes ricos estava chegando para acampar em Cave Hollow com 200 elefantes, 600 camelos e mais de 1000 mulas azêmolas, todos carregados com diamantes, e eles não tinham só uma guarda de 400 soldados, e a gente ia ficar de emboscada, como ele dizia, e matar todo o bando e pegar as coisas. Disse que a gente devia polir as nossas espadas e pistolas e ficar de prontidão. Ele nunca conseguiu perseguir nem mesmo uma carroça de nabos, mas queria que as espadas e as pistolas estivessem todas limpas para o ataque, apesar de serem apenas sarrafos e cabos de vassoura. E a gente podia limpar esses troços até cair morto, nem por isso valiam um punhado de cinzas mais do que antes. Eu não acreditava que a gente podia vencer uma tal multidão de espanhóis e árabes. Mas eu queria ver os camelos e os elefantes, então eu estava presente no dia seguinte, domingo, na emboscada. E quando escutamos a palavra de ordem, a gente saiu correndo da mata e desceu o morro. Mas nada de espanhóis nem árabes, e nada de camelos nem de elefantes. Nada a não ser um piquenique da escola dominical e ainda por cima, só uma classe das primeiras lições. A gente acabou com o piquenique e perseguiu as crianças morro acima, mas só conseguiu algumas roscas doces e geleia. E Joe Harper pegou um livro de hinos e um tratado. Depois o professor nos atacou e deu ordem para a gente largar tudo e se mandar. Não vi nenhum diamante e disse isso a Tom Sawyer. Ele falou que tinha montes de diamantes por ali. E disse também que tinha árabes, elefantes e outras coisas. Eu perguntei então por que não podemos ver tudo isso? Ele disse que se eu não fosse tão ignorante e tivesse lido um livro chamado Dom Quixote, eu ia saber sem precisar perguntar. Disse que era tudo feito por encantamento. Disse que tinha centenas de soldados ali, e mais elefantes, tesouro e assim por diante. Mas a gente tinha inimigos que ele chamava de mágicos, e eles tinham transformado tudo numa escola infantil dominical só por despeito. Eu disse tudo bem, então o que devíamos fazer era atacar os mágicos. Tom Sawyer disse que eu era um bobalhão. Ora, diz ele, um mágico podia chamar muitos gênios e eles iam fazer picadinho de você antes de você dizer Jack Robinson. Eles são altos como uma árvore e largos como uma igreja. E se a gente conseguisse uns gênios para nos ajudar, não podemos vencer o outro grupo nesse caso? Como é que você vai conseguir os gênios? Não sei, como é que eles conseguem? Ora, eles esfregam uma velha lâmpada de latão ou um anel de ferro, então os gênios aparecem velozes, com o trovão e o raio rompendo por tudo e a fumaça se enrolando, e tudo que são mandados fazer eles levantam e fazem. Não acham nada demais arrancar uma torre de chumbo pelas raízes e bater com ela na cabeça de um superintendente de escola dominical ou na cabeça de qualquer outro homem. Quem é que faz eles sair por aí destruindo tudo? Ora, a pessoa que esfrega a lâmpada ou o anel. Eles pertencem a quem esfrega a lâmpada ou o anel, e eles têm que fazer tudo o que esse cara falar. Se ele mandar construir um palácio de 64 quilômetros de comprimento, todo de diamantes, e encher o palácio de chicletes ou do que você quiser, e buscar a filha de um imperador da China para casar com você, eles têm que fazer. E mais, tem que fazer antes do sol aparecer no mês seguinte. E ainda mais, eles têm que fazer o palácio valsar pelo país por onde você quiser, entende? Ora, digo eu, acho que são um bando de bobos por não ficarem com o palácio para eles em vez de acabar estragando as coisas desse jeito. E tem mais, se eu fosse um deles eu mandava o homem para o lugar onde Judas perdeu as botas, antes de deixar o que estava fazendo, só para responder ao chamado dele, só porque ele esfregou uma velha lâmpada de latão. Veja lá como fala, Huck Finn. Você tinha que responder ao chamado, quando ele esfregasse a lâmpada, querendo ou não. O quê? E eu tão alto como uma árvore e tão grande como uma igreja? Tudo bem então. Eu ia aparecer se fosse chamado, mas aposto que ia fazer o cara subir na árvore mais alta do país. Ora, bolas, não adianta falar com você, Huck Finn. Você parece não saber nada, um perfeito pateta. Fiquei pensando nisso por 2 ou 3 dias, então decidi que ia ver se tinha algum sentido.
Peguei uma velha lâmpada de latão e um anel de ferro, e saí para a mata e esfreguei até ficar suado como um índio, fazendo planos para construir um palácio e vender o edifício, mas não adiantou. Nenhum dos gênios apareceu. Concluí que toda essa história era apenas mais uma das mentiras de Tom Sawyer. Imaginei que ele acreditava nos árabes e nos elefantes. Já eu penso diferente. Aquilo tinha toda a cara de uma escola dominical de catecismo. Continuamos no próximo vídeo? Paz e bem.